Olá, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que mudou tudo, a evolução do marketing. Lembram-se daqueles anúncios meio genéricos que interrompiam tudo? Parece que foi noutra vida, né? Completamente. É outra era mesmo. Temos aqui um material ótimo conosco, a evolução do marketing tradicional para o digital, e a nossa ideia é destrinchar isso, sabe? Entender o que mudou, o que funciona hoje e, claro, espreitar um pouco o futuro. É um guia rápido para a gente entender essa revolução. É uma mudança impéria, sem dúvida. E o ponto de partida, claro, é o marketing como a gente conhecia, o modelo mais antigo, digamos. Baseado na mídia de massa. Exato. O tradicional. Televisão, rádio, jornal. A ideia era mandar uma mensagem para o máximo de gente possível. Tipo uma via única. Onde tivesse muita gente, lá estava um anúncio. Precisamente. Era muito focado na repetição, sabe? Alcance amplo. Construir a marca pela presença constante. Aqueles jingles que não saíam da cabeça. Logotipos por todo o lado. Tinha a sua força, claro. Construiu marcas icónicas. Passavam uma ideia de autoridade. Sim, mas medir era complicado, né? Pois era. As métricas eram ah, um bocado vagas. Pesquisas de mercado, análise de vendas, só depois da campanha. O feedback demorava imenso. Muita coisa era na base da intuição mesmo. E hoje? Essa abordagem parece, nossa, super rígida. O material que temos fala disso, da dificuldade em interagir, em personalizar. Ficou para trás muito rápido com o digital, não foi? Completamente. O que antes era visto como eficiente virou uma camisa de forças. O digital trouxe um ambiente muito mais dinâmico, interativo e as expectativas das pessoas mudaram radicalmente. Querem diálogo, não é? Querem diálogo, querem sentir que aquilo é para elas, naquele momento. Querem autenticidade, acima de tudo. E aí entra a tal economia da atenção. O texto até menciona menos de 2 segundos para captar interesse em alguns lugares. Isso com a avalanche de informação que a gente recebe, as mensagens genéricas somem. Exato. É um desafio brutal manter o foco do público. São tantos canais, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e a credibilidade mudou completamente. Não vem só de um anúncio carro na TV. Vem de onde, então? É construída no dia a dia, com transparência, com consistência. E as redes sociais deram um poder imenso ao consumidor, né? Ele avalia, partilha, critica, na hora, para toda a gente ver. O jogo virou. O que obriga as empresas a serem muito mais ágeis, imagino. O planejamento já não pode ser aquele plano de 5 anos, fechado na gaveta. Nem pensar. Passa a ser um ciclo constante. Testa, mede, aprende, ajusta. E rápido, porque o feedback chega quase em tempo real. É uma adaptação urgente mesmo. O material diz que, em muitos mercados, mais de 75% do dinheiro de comunicação já vai para o digital. Ficar parado é... É ficar para trás, perder alcance, perder eficiência e, o pior, perder relevância. O consumidor hoje pesquisa, compara, ouve o que os outros dizem. Aquela mensagem de sentido único perdeu muita força. Então, adaptar-se não é só usar umas ferramentas novas, é repensar a estrutura toda, né? Integrar dados, automatizar, decidir rápido. Isso mexe com a cultura da empresa, imagino. Acabar com aqueles silos, departamentos que não se falam. Fundamental, Ned. Marketing, vendas, atendimento, análise de dados, tem que estar tudo ligado a colaborar. E o foco muda. O sucesso hoje depende menos do tamanho do orçamento e mais de entender a fundo o que as pessoas querem e como se comportam neste mundo conectado. É uma mudança cultural mesmo. Sistémica. E para entender quem está lá do outro lado do ecrã, como é que o comportamento mudou? O texto fala muito numa procura mais ativa por parte das pessoas. Sem dúvida. As pessoas investigam antes de comprar, comparam em vários sítios, querem saber de onde vem o produto, quais são os valores da marca e fazem isso, olha, maioritariamente no telemóvel. Mais de 70% usam o smartphone na pesquisa, às vezes até dentro da loja física. Que loucura! A jornada de compra ficou toda fragmentada, então. Imediata. E o peso das opiniões dos outros. É gigante. O material diz que mais de 90% das pessoas consultam reviews antes de comprar. Quer dizer, a voz de outro cliente vale tanto ou mais que a publicidade oficial. Isso muda o papel das marcas, né? Totalmente. As marcas passam a ser mais facilitadoras de experiências. A interação vira a peça central. E a personalização, quando bem feita, nossos resultados são impressionantes.
Dados da Newsyn, que o Pesto cita, falam em mais de 40% de aumento na conversão. Uau! Mas, atenção, isso exige muito cuidado com os dados. Ética, respeito pela privacidade. A confiança é a base de tudo. Transparência não é um extra, é o mínimo. E falando em interação, as redes sociais, nossa, viraram um jogo de cabeça para baixo. O diálogo é aberto, o feedback é na hora. E a credibilidade ali não se compra. Conquista-se. Com engajamento real, genuíno. As pessoas confiam mais nos amigos, nos conhecidos, do que nos anúncios, sabe? Plataformas como Instagram, TikTok, até LinkedIn viram espaços de pertença, de conexão com valores. Mais de 70% seguem marcas por isso, não só pelas promoções. Mas gerir isso deve ser um desafio complexo. Manter a coerência em todo o lado, lidar com críticas em tempo real. Exige equipas bem preparadas, métodos ágeis e uma compreensão que vai além dos algoritmos. É preciso entender de psicologia, de cultura online. A presença digital eficaz hoje depende de consistência, de ética e de conseguir adaptar-se. O foco é criar relações de verdade com grupos específicos e não só gritar para a multidão. E para achar esses grupos específicos, entra a segmentação e a personalização. A tecnologia hoje permite uma precisão que antes era impensável. Sim, mas aqui a ética é tipo fundamental. Os dados têm de ser recolhidos e usados com respeito. Leis como a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, estão aí para isso. A qualidade dos dados e a interpretação correta. Isso é tudo. E como se faz isso bem? Combinando informações, sabe? Comportamento online, histórico de compras, o feedback que a pessoa dá, para criar perfis ricos, que vão além do básico idade e género. O material até indica que campanhas bem segmentadas podem ter retornos tipo 75% maiores. Isso deve mudar muito o perfil das equipas de marketing, certo? Fica mais analítico, mais colaborativo. Totalmente. É preciso saber ler os sinais, conectar os pontos. A automação ajuda a fazer isso em escala, mas o olhar humano, o julgamento, é essencial. E o grande desafio é fazer essa personalização parecer autêntica, útil e não, sei lá, manipuladora ou superficial. O valor real, para a pessoa, tem de vir sempre primeiro. Faz todo o sentido. E, na prática, como é que isso funciona? O material detalha algumas estratégias digitais-chave. Começa pelo marketing de conteúdo e SEO. A ideia base parece ser: oferece valor primeiro, depois pensa na venda. É isso mesmo. Em vez de interromper a pessoa, a ideia é atraí-la, oferecendo respostas, informação útil, até entretenimento, que seja relevante para onde ela está na sua jornada de compra. E os motores de busca, como o Google, são a porta de entrada para quase tudo hoje em dia, né? Verdade. Dados da HubSpot mostram que produzir conteúdo bom, de forma consistente, pode trazer até 55% mais tráfego orgânico e, olha só, 78% mais leads qualificados. É construir confiança a longo prazo. E o SEO é o que faz esse conteúdo ser encontrado, certo? Otimizar títulos, palavras-chave, a estrutura do site, a experiência de quem navega. Fundamental para a descoberta orgânica sem pagar anúncio. E estrategicamente, sabe? Um bom conteúdo orgânico é a base perfeita para depois, se precisar, impulsionar com publicidade paga. Uma coisa ajuda a outra. O que nos leva então à publicidade paga, o PPC, Pay-per-click, Google, Meta, essas plataformas. A lógica aí é pagar por resultado. Clicou, pagou, viu, pagou. O investimento fica mais controlável, mensurável. As vantagens são muitas. Flexibilidade para testar coisas, conseguir rastrear o resultado e otimizar quase em tempo real. A eMarketer diz que mais de 78% do investimento online já funciona assim, pagando por ação. Reduz muito o desperdício. E tem aquelas táticas mais avançadas, né? Tipo retargeting. Exato. O retargeting, que é mostrar anúncio para quem já visitou o site, por exemplo, e as audiências semelhantes, para encontrar gente parecida com os teus clientes atuais. São super eficazes para manter a marca na cabeça das pessoas nos momentos certos. É uma mudança brutal da lógica de massa para precisão quase cirúrgica. E para gerir essa complexidade toda, entra a automação e a análise de dados. A automação é quem coordena as tarefas em escala. Enviar e-mails personalizados na hora certa, ajustar os lances nos anúncios, tudo baseado nos padrões de comportamento das pessoas. Para funcionar bem, precisa de dados integrados de vários lugares e algoritmos que consigam até prever algumas tendências. Ajuda muito a reduzir a incerteza e a manter a relevância.
E que tipo de métricas a gente deve olhar nessa nova realidade? Não basta só uma, imagino? De forma alguma. É preciso ter uma visão conectada das coisas. Taxa de conversão, claro, mas também o custo para adquirir um cliente, quanto tempo ele passa interagindo, o valor que ele traz ao longo do tempo, tudo junto e com contexto. E aí entra o fator humano de novo. Indispensável. É preciso gente capaz de transformar aquele monte de dados em insights, em ideias que podem ser usadas. Combinar a análise rigorosa com o conhecimento do mercado. A automação, na verdade, liberta as pessoas para pensarem mais estrategicamente. A previsão é que, até 2026, mais da metade das decisões de marketing sejam guiadas por automação, mas sempre com gente inteligente a supervisionar. E tudo isso, no fundo, converge para um ponto que o material reforça bastante: construir laços reais, duradouros. E o primeiro pilar que mencionam é a transparência. Absolutamente essencial hoje em dia. Com a informação a correr solta e as opiniões a viralizarem tão rápido, qualquer tentativa de esconder as coisas, de manipular, é um risco enorme. As pessoas esperam clareza, como os dados delas são usados, honestidade sobre os produtos, resposta rápida quando há um problema. E confiam mais em quem é transparente, mesmo que erre? Exato. O texto diz que mais de 70% preferem marcas transparentes, mesmo que admitam falhas. A coerência entre o discurso e a prática é a chave. Isso mexe com a cultura da empresa toda, imagino. A transparência tem que vir de dentro. Exatamente. E tem que se ver o consumidor como um parceiro, de verdade. Se ele participa, opina, critica, ele espera abertura e factos em troca. As críticas, bem vistas, são consultoria gratuita. O segundo pilar seria o engajamento significativo. Sair daquela coisa de só falar e começar a dialogar mesmo. O material até cita um número: 73% preferem marcas que respondem rápido digitalmente. O diálogo hoje é mandatório, não é mais opção. E para isso funcionar, precisa de estrutura. Equipes integradas, marketing, vendas, atendimento, todas na mesma página, e sistemas, tipo um CRM bem organizado, que junta todas as interações para dar respostas consistentes e humanas. Uma cultura que ouve de verdade o público consegue inovar muito mais rápido. E os canais para isso são vários, né? Redes sociais, chat, fóruns, eventos virtuais. O importante é a interação ser genuína, sentir que a contribuição das pessoas é valorizada. Sim, quando as pessoas sentem que a voz delas faz diferença, o engajamento dispara. E as métricas aqui vão além do like ou do share. Mede-se a qualidade da conversa, o tempo de interação, se as pessoas recomendam a marca espontaneamente. O profissional de marketing vira um facilitador de conexões. Isso exige empatia, sensibilidade. E por fim, o terceiro pilar: criar comunidades fortes. Ir além da venda, criar espaços onde as pessoas se sintam parte de algo, em torno da marca e dos seus valores. O texto diz que membros de comunidades recomendam 40% mais. É um ativo incrível, um capital social valiosíssimo. Essas comunidades podem ser em fóruns, grupos fechados, até eventos elas florescem com diálogo autêntico, com moderação atenta, valorizando quem participa, e trazem benefícios claros. Marketing boca a boca, feedback direto para melhorar produtos. Mas a marca não pode querer controlar tudo, né? Tem que deixar a comunidade ter vida própria. Exatamente. A marca é mais uma facilitadora, uma anfitriã. Tem que confiar nos membros, deixar a coisa evoluir organicamente. E sabe o que mais? Essas comunidades criam resiliência. Em momentos de crise, podem ser um apoio enorme. Defender a marca é algo que se constrói com tempo e cuidado. Ok, então temos as estratégias, a importância das relações, mas como é que a gente sabe se está funcionando? Aí entra a medição, né? Começando pelos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Essenciais. Para tomar decisões baseadas em fatos, não em achismos. É uma mudança de cultura mesmo. Sair da intuição e ir para a medição. Os KPIs ajudam a seguir a jornada do cliente, ver o que está dando resultado e onde se está gastando dinheiro à toa. O foco geralmente é eficiência para trazer clientes, conseguir mantê-los e o nível de engajamento deles. E não há uma fórmula mágica de KPI, certo? Depende do negócio, do objetivo da campanha. Exato, o contexto há tudo. Um e-commerce vai olhar para coisas diferentes de um serviço de assinatura, por exemplo. Mas as empresas que conseguem mapear isso bem ganham uma vantagem enorme. Conseguem antecipar tendências, usar melhor o orçamento.
Requer consistência na recolha dos dados e principalmente uma mentalidade analítica, focada em aprender. O que é que a gente aprendeu com isto? E existem ferramentas para ajudar a recolher e analisar esses dados todos. O Google Analytics é um clássico, mas há outras, né? Sim, são ferramentas poderosas. Ajudam a visualizar padrões, medir o impacto. Mas olha, a tecnologia sozinha não faz milagres. É preciso talento humano para interpretar aquilo tudo, para separar o que é importante do que é só ruído. A Harvard Business Review até indica que equipas especializadas nisso podem ser tipo 50% mais eficientes a alocar recursos. É preciso questionar os dados, entender os limites e ligar as métricas à experiência humana real. E a automação pode ajudar a acelerar essa análise, com relatórios automáticos, alertas. Pode, sim. Liberta as equipas para focarem na estratégia, no pensamento crítico. Mas é importante não cair na armadilha de achar que os dados são a verdade absoluta. São uma representação. Cruzar o quantitativo com o qualitativo, o que as pessoas dizem nos comentários, o feedback direto, é crucial para não perder a autenticidade. O futuro aponta para a análise preditiva, sabe? Entender não só o que aconteceu, mas porquê. E com esses dados e ferramentas na mão, a palavra de ordem é agilidade. Monitorizar e ajustar. O tempo todo. Exatamente. Acabou aquela ideia de plano rígido e imutável. O sucesso hoje depende da capacidade de resposta. Há dados que mostram que fazer revisões semanais pode aumentar a eficiência do investimento em quase 50%. Encarar os ajustes como experiências controladas, com métricas claras, evita gastar tempo e dinheiro com coisas que não funcionam. Isso exige também que a informação flua bem entre os departamentos, né? Não pode ficar só no marketing. De maneira nenhuma. Para as decisões serem integradas, a informação tem que circular. Marketing, vendas, logística, desenvolvimento de produto, tudo conectado pelos dados. Claro que há desafios como a sobrecarga de informação ou confundir correlação com causa, mas desenvolver esse discernimento é chave. Chegamos então ao horizonte do marketing digital. Que tendências o material aponta? Fala-se de tecnologias que aumentam ainda mais as expectativas das pessoas. Sim, coisas como comandos de voz, realidade aumentada, AR, que mistura o mundo físico com o digital. Isso está tornando-se mais comum, mas a grande tendência mesmo é a tal convergência omnichannel. O que é isso exatamente? E a experiência continua sem quebras. Isso exige um alinhamento organizacional gigante e um design muito focado no utilizador. E a automação continua a evoluir com sistemas que aprendem e adaptam a comunicação quase sozinhos. Sim, o marketing está a tornar-se um fluxo contínuo de adaptação inteligente. Mas é interessante notar que tudo isso, no fundo, responde a necessidades humanas que não mudam tanto. A busca por relevância, por autenticidade, por controle. A tecnologia é o meio para chegar lá. E, claro, não podemos deixar de falar da inteligência artificial, a IA. O material destaca muito o papel dela em processar quantidades enormes de dados para antecipar necessidades. A IA consegue ver padrões que nós humanos jamais viríamos. Isso permite personalizar e prever com uma precisão incrível. Há estudos que indicam que campanhas guiadas por IA podem ter taxas de conversão até 40% maiores. Mas, aqui, as questões éticas são centrais. Não dá para ignorar. Aquele equilíbrio delicado entre ser útil com a personalização e não parecer invasivo, né? A transparência sobre como a IA é usada fica ainda mais crucial. Sem dúvida. Práticas claras, dar controle à pessoa sobre os seus dados, tudo isso constrói a confiança, que é essencial. A ética não pode ser um pensamento posterior. Tem que ser a base de tudo. E a IA está a ir muito além da publicidade, otimizando o atendimento, previsão de estoque, até o desenvolvimento de produtos. Mas a regulação está a chegar, exigindo mais transparência e responsabilidade. Então, para as empresas e profissionais se prepararem para este futuro, qual seria a receita? O material fala muito em mentalidade de aprendizagem contínua. É por aí. E desenvolver competências novas. Análise de dados, claro, mas também gestão de múltiplas plataformas, entendimento do comportamento humano online. E isso não só no marketing, mas na organização toda. Investir em tecnologia integrada, segura, e usar a automação para libertar as pessoas para o que só elas podem fazer. Ter criatividade, empatia, julgamento estratégico. E cultivar uma cultura mais ágil. Que não tenha medo de experimentar, medir, ajustar. Mesmo que erre de vez em quando, de forma controlada. Exatamente. Uma cultura de curiosidade, de colaboração, que derruba as paredes entre os departamentos. E, acima de tudo, manter sempre a experiência do cliente no centro de tudo. Com coerência, com sensibilidade.
Harmonizar a inovação tecnológica com princípios éticos fortes, transparência, privacidade, autenticidade. É isso que constrói resiliência nesse mercado que não para de mudar. Uau, que viagem! A gente percorreu um caminho longo aqui, recapitulando o essencial. Saímos de uma comunicação de massa, de via única, para um diálogo constante, super personalizado, que acontece em vários canais ao mesmo tempo. Os dados viraram combustível disso tudo, mas têm que ser usados com ética e inteligência. E no fim das contas, o que parece fazer a diferença mesmo é a autenticidade, a agilidade e a capacidade de construir relações genuínas nesta era digital. Perfeito. O material que a gente explorou aqui detalha bem o como e o porquê dessa evolução toda. Mas sabe, talvez, olhando para o futuro, o maior desafio não seja dominar a próxima grande tecnologia. Qual seria, então? Talvez seja aprofundar a nossa compreensão daquilo que é humano, que é constante, mesmo no meio de tanta mudança digital. Fica a reflexão, né? Como é que a gente pode garantir que toda essa tecnologia incrível sirva para ampliar a conexão humana de verdade, em vez de, sei lá, a tornar mais superficial ou distante?